Agora, para dar início, vamos começar em Lucas, o primeiro capítulo de Lucas. Esse é o princípio do nascimento de Cristo. E nós vamos ler um pouco aqui dentro, ou simplesmente ensinar um pouco sobre a palavra, se pudermos. Nós não sabemos o que o Senhor fará por nós, mas nós simplesmente confiamos que Ele nos dará uma grande bênção. Escutem, eu ouvi o seu programa de rádio. Foi bom. Apenas sigam em frente, preguem a palavra. Acabei de dizer ao irmão Graham lá dentro, se já houve um tempo que os cristãos precisam uns dos outros, esse é agora mesmo, agora mesmo. Seja o que for que você faça, deixe tudo de lado, porque eu creio pela graça de Deus, eu simplesmente vou falar sobre isso um pouquinho, em poucos minutos, de como nós precisamos uns dos outros agora mesmo. Eu creio que nós estamos encarando... Vocês estão me escutando? Muito bem. Nós estamos encarando agora mesmo, olhando para um dos maiores dramas que já foi manifestado em toda a história humana, se realizando aqui, diante de nós. O grande campo do mundo aqui é um drama que Deus vai representar agora mesmo, o qual é assustador. Olhar em redor pelo mundo e ver a maneira que a coisa está se movendo ao mesmo tempo. Isto é algo que está para acontecer, amigo. Isto do qual nós temos falado e dito está aqui agora mesmo. Está vendo? Isto já está começando e rompendo em todo lugar. Há um grande quadro que eu gostaria de descrever para vocês esta manhã. Eu vejo um cordeiro lá fora no campo a pastar. O pequeno companheiro fica nervoso e ele simplesmente se espanta. Examino no caniçal, bem detrás dele, eu vejo o leão se deslizando de mansinho. Estão vendo? Batendo de leve o seu rabo no chão, aprontando as patas para um salto. Essa é a igreja lá fora no campo. As trevas do comunismo estão se estendendo por todo o mundo, rodeando como uma grande sombra. E esta é a lei do contraste. Considere como que antes do dia sempre há mais trevas antes do dia, porque o dia está rompendo, empurrando as trevas. E é a lei do contraste, vejam vocês, que causa a hora de mais escuridão antes do dia romper. E nós estamos nessa mesma situação agora. A hora de mais escuridão é pouco antes do dia. As grandes sombras de trevas estão entrando à força para consumar o homem do pecado. Você já notou, precisamente nesta época de Natal, todos os países comunistas estão, em vez de enviarem Cristo na manjedoura, eles enviam pequenos livros de Stalin, colocando a fotografia de Stalin nele. O homem que se levanta contra tudo o que se chama Deus, assim por diante, pegando uma grande porção do mundo nas suas garras. E uma outra coisa é então que todos estes, isto é para dar cumprimento às Escrituras. E então, outra vez, eu quero que você note uma outra coisa, um dos cumprimentos. Estas pessoas que são formais, nestas igrejas formais, estão se levantando contra o movimento. E a Bíblia disse, eles teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. Dos tais, afasta-te. E eles estão tomando a sua posição firme. O comunismo está tomando a sua posição firme. Louvado seja Deus! O Espírito Santo está tomando a sua posição firme. Sim, quando o inimigo chegar como uma torrente de água, então eu arvorarei bandeira contra ele. Isso mesmo. E a igreja tomou a sua posição firme. Eu quero dizer, a igreja do Espírito Santo. Agora, isso é tudo em que eu estou interessado, amigos. E eu estou aqui. Lá fora eu oro pelos enfermos, mas aqui dentro eu estou interessado numa coisa. E isso é a igreja de Deus nascida de novo. Isso é correto. E é nisso que eu estou interessado, de qualquer maneira. Eu não estou interessado em estatutos, em diáconos e assim por diante, desse jeito, ou ordens de igrejas. Eu estou interessado no batismo do Espírito Santo sobre a igreja, para este dia no qual nós estamos vivendo. Essa é a parte fundamental, e isso é o que nós estamos procurando. Apenas uma palavra de oração agora. Pai Celestial, desce esta manhã entre nós,
Concede-o, Senhor, que o Espírito de Deus assuma a direção do culto. Abençoa a obra aqui, Senhor. Abençoa o nosso irmão, o irmão Graham. Deus, dá-lhe palavras de sabedoria esta noite no programa de rádio, que ele possa sacudir o povo por pregar a palavra. Concede-o, Senhor. E que pecadores chorem, se ajoelhem nos seus quartos e deem os seus corações a Cristo. Se houver alguns incrédulos aqui esta manhã, ou alguns que não têm aceitado a Cristo, que eles venham também. Agora, dá começo a um reavivamento nos corações das pessoas esta manhã, Senhor. Que este seja um tempo de renovação, um tempo quando o Espírito será renovado. Ó Pai, nós suplicamos isto desta maneira. Vem nos tomar pela mão cada um de nós. Desce-nos por esta senda aqui. Mostra-nos este grande quadro que está colocado em ordem aqui, revelando os teus segredos aos corações dos santos esta manhã, que nós possamos ver o que está aqui fora, bem diante de nós. Enquanto nós descemos então, Senhor, na armadura de Deus, que possamos ir como soldados corajosos para encarar o inimigo. Porém, como poderíamos encará-lo a menos que nós soubéssemos as técnicas dele? E ajuda-nos esta manhã a entender e mostra-nos o primeiro plano dele lá, de maneira que nós saibamos onde encontrá-lo, pois nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Vamos, o segundo capítulo, vamos ler isto. E aconteceu que naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto a todo o mundo para que se alistasse, e esse primeiro alistamento foi feito pelo presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E também subiu José da Galileia para a cidade de Nazaré, a Judá, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, seu cumprimento dos dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Agora, somente como base para... até que nós cheguemos à porção disto que eu usaria esta manhã. E todos vocês somente deixem-se à vontade no Espírito do Senhor. Nós estamos hoje por todo o mundo. Está sendo comemorado o nascimento de Jesus, o qual agora é apenas tradicional. Jesus nunca nasceu em nenhum 5 de dezembro, ou nada como o 25 de dezembro. Nós sabemos que isso é impossível. As colinas da Judéia estavam cheias de neve nesse tempo. Portanto, como poderia ser isso? Jesus, comumente pela astrologia e assim por diante, e por tudo que nasceu, primeiro, ao redor de 1º de abril, portanto, quando era primavera. Porém, este é um dia o qual está bem apenas dedicado para a adoração, em memória de sua vinda ao mundo. Um dos maiores dons que Deus alguma vez deu ao mundo foi Jesus Cristo. Isso, nós sabemos disso. E agora eu desejo falar esta manhã sobre a sua deidade, quem ele é. Há tantos que o expõem como um bebezinho deitado lá no berço e assim por diante. Porém, isso somente foi um dos quadros, somente uma das exposições do drama, para trazer isso ao que ele realmente é, sua deidade.